Oi, gente! Queria falar hoje sobre qual a diferença entre a angústia e a ansiedade. Qual será a diferença entre elas? A ansiedade tem a ver com uma expectativa em relação a algo que está no futuro, algo que eu queira que aconteça, ou a um medo que eu tenha, algo que eu estou me preparando para fazer acontecer. Então ela tem a ver com uma expectativa em relação a algo do futuro e, consequentemente, a algo que está fora de mim, né? No geral, a gente vai vivendo uma aceleração que tem a ver com a gente querer que o futuro se torne presente, a gente querer antecipar o futuro. É algo que a gente não consegue, mas parece que essa é a ilusão que a gente vive quando a gente está ansioso. A ansiedade, como a gente já falou aqui em alguns vídeos, ela é um estado normal que a gente vive, né? Quando a gente quer que algo aconteça ou quando a gente está também com medo de que algo aconteça, mas em excesso ela nos impede de viver o presente, ela nos impede de entrar em contato com a gente mesmo, porque a gente fica vivendo muito mais. Ela nos impede de viver o presente, de entrar em contato com a gente mesmo, porque a gente fica vivendo muito mais o futuro do que o presente. A gente fica mais sintonizado com o que está fora da gente do que com o que se passa dentro da gente, com as nossas emoções, com os nossos desejos, né? Com o modo como a gente está emocionalmente no presente. E a angústia? A angústia, inevitavelmente, nos coloca em contato com a gente mesmo. A gente muitas vezes até localiza a angústia fisicamente. A gente fala, tô sentindo um aperto no peito, tô sentindo alguma coisa aqui. A gente até localiza ela na gente, né, fisicamente. Então a angústia, ela chama a gente para entrar em contato com os nossos medos também, né, com as nossas faltas, com os nossos vazios, com a nossa finitude, com o nosso medo de deixar de existir. A angústia fala muito sobre isso, sobre os vazios e sobre o nosso medo de deixar de existir. E por que é tão difícil de lidar com a angústia? Porque a gente está falando de um vazio também de linguagem, de significação. Muitas vezes quando a gente está angustiado, a gente fala, eu estou sentindo uma coisa aqui no peito, mas eu não sei o que é. A ansiedade, muitas vezes a gente localiza. É porque algo está para acontecer, é porque eu estou aguardando alguma coisa, porque eu estou com medo que determinada coisa aconteça, está fora de mim, né? A angústia é algo que se passa dentro de mim, mas que está fora da possibilidade naquele momento da gente dizer ao que ela se relaciona, né? Ela fala de um vazio de linguagem, de um vazio de significação. A angústia, ela é constitutiva nossa. Isso é uma coisa importante da gente pensar. O Heidegger, ele diz que o momento em que a gente se encontra, que a gente entra em contato com o nosso ser para a morte, né, com a angústia do ser para a morte, ou seja, da finitude, de que nós somos finitos, de que a vida se encerra, ele fala, é o momento em que a gente vive de uma forma mais própria. O Lacan, ele diz, a angústia é o único sentimento nosso que não mente, né? Que faz a gente também entrar em contato com uma verdade nossa. Então a angústia, ela é constitutiva nossa. O que a gente faz muitas vezes é tentar aplacar a angústia, é tentar anestesiar a angústia. Então, por exemplo, as compulsões, seja os vícios, seja o uso de drogas, de álcool, seja o excesso de consumo, o excesso de comida, são tentativas de aplacá-la. E a angústia, por outro lado, apesar dela ser um vazio de linguagem de significação, ela pode fazer com que a gente aprenda sobre nós mesmos. Então, na maioria das vezes, a gente tenta negar, né, a possibilidade de viver a angústia, mas em alguns momentos é importante que a gente aceite esse convite, para a gente se conhecer melhor, para a gente se expandir, para a gente entender o que se passa com a gente, para a gente pensar sobre os nossos vazios, para a gente pensar sobre a nossa solidão, para a gente pensar sobre a nossa finitude e como é que a gente constrói uma vida significativa, considerando tudo isso, que nós somos solidão e que nós somos finitos. Então, vale a pena aceitar o convite.